Bom dia. Pessoal, uma pergunta muito interessante que eu recebi é a seguinte: o paciente realizou um eco onde constava uma hipertrofia ventricular esquerda excêntrica discreta, ou seja, o coração dilatou um pouquinho, a câmera dilatou um pouco, associado à disfunção ventricular grau 1, o que a gente chama de alteração do relaxamento. E a pessoa me perguntou se isso é a mesma coisa que hipertrofia ventricular concêntrica, né? Que é quando o coração fecha a câmera, o músculo cresce e ele fecha a luz do vaso, o interior do vaso do coração ali, por exemplo. Gente, não é a mesma coisa, tá? A hipertrofia ventricular concêntrica é no caso da hipertensão arterial maltratada, onde o coração trabalha exercendo muita força. Isso faz com que ele fique grosso, o músculo grosso, e o interior do ventrículo fique menor. Alterações na válvula aórtica também, como estenose aórtica, pode causar isso, ou algumas miocardiopatias hipertróficas idiopáticas que nós não sabemos a causa e que isso acaba levando a um crescimento do músculo cardíaco. A hipertrofia excêntrica normalmente é um volume aumentado dentro do coração. O meu coração aumenta um pouquinho de tamanho, a parede do músculo diminui, afina e cresce, como se fosse uma bexiga dilatando. No caso discreto não tem problema nenhum, isso pode acontecer, tem que controlar um pouco o volume, né? A pressão arterial, algumas válvulas, por exemplo, que estejam com defeito. E a alteração do relaxamento, alteração diastólica do relaxamento, alteração de grau 1, né? Alteração diastólica de grau 1, é a dificuldade que o coração tem no relaxamento durante a diástole, o enchimento ventricular. Isso pode acontecer somente pela idade, pacientes vão ficando mais velhos, começam a apresentar isso, ou para algumas doenças relacionadas a válvulas, à pressão. Não é a mesma coisa. Hipertrofia ventricular esquerda discreta, excêntrica, não preocupe. A alteração de relaxamento também não se preocupe, acompanhe com seu médico para saber o que fazer para isso não piorar ao longo da vida, mas não é a mesma coisa que hipertrofia ventricular concêntrica, normalmente está relacionada a algum tipo de doença mais insidiosa, mais grave, tá bom? Obrigado, boa tarde a todos.